As coisas ao seu redor mudam quando você carrega a presença de Deus. Sua presença é tão real e perceptível que é impossível tê-la por perto sem senti-la. A presença de Deus se torna parte de quem você é, e quando você a carrega, tudo ao seu redor começa a se transformar. Ter a presença de Deus é experimentar uma manifestação do seu poder, glória, amor e de todas as virtudes que dele procedem. Essa presença se manifesta na vida daqueles que estão verdadeiramente conectados a ele. Para carregar essa presença, é necessário ter uma vida de oração, adoração e santidade. Nem todos experimentam essa manifestação, pois há um preço a ser pago. Desde Moisés até os primeiros apóstolos, a presença de Deus era evidente em suas vidas. Moisés, por exemplo, esteve tão imerso na presença divina que, ao descer do monte, os israelitas não conseguiam olhar para o seu rosto. Você pode carregar a presença de Deus, mas não terá controle sobre o que ela pode fazer ao seu redor. Nesta mensagem, veremos algumas das experiências que acompanham aqueles que carregam essa presença. Antes de continuarmos, não se esqueça de deixar seu like e compartilhar. Se é novo por aqui, se inscreva no canal e ative as notificações para receber vídeos novos todos os dias. Desde já agradeço e vamos ao vídeo. Um dos sinais mais marcantes é um aumento significativo nos ataques espirituais antes de um grande avanço. Isso pode ser surpreendente, mas é uma realidade. A presença de Deus não apenas atrai bênçãos, mas também desperta a atenção do inimigo. É como uma luz intensa que não pode ser escondida. Por onde você passa, todos percebem algo diferente e poderoso. No entanto, o diabo e seus agentes sabem exatamente o que você carrega e farão de tudo para que você perca essa presença. Eles entendem que a presença de Deus conduz você a um reino de possibilidades ilimitadas. Portanto, o inimigo tenta distraí-lo para que você não consiga acessar essa realidade. A Bíblia nos apresenta várias histórias que confirmam essa verdade, e vamos refletir sobre algumas delas. Um exemplo é José, filho de Jacó, que possuía a presença de Deus em sua vida, manifestada tanto de maneira espiritual quanto física. Deus o abençoou com o espírito de liderança, o que vai além do amor divino sobre sua vida. José também era muito amado por seu pai, e seus irmãos sabiam disso. No entanto, ele nunca imaginou que a presença de Deus em sua vida atrairia ciúmes e ódio de seus irmãos e daqueles que queriam lhe fazer mal. A Bíblia nos diz que José não era odiado apenas por seus irmãos, mas também foi falsamente acusado pela esposa de Potifar no Egito. Todos ao seu redor sabiam o que ele carregava, e o único desejo deles era fazer com que as bênçãos de Deus se afastassem dele. José experimentou sucesso em uma terra estrangeira e também entre seus irmãos, mas isso não aconteceu apenas porque ele carregava a presença de Deus. Ele também se levantou para defender sua fé em Deus, apesar de seus adversários. Se você está passando por momentos difíceis, não se surpreenda, pois isso é comum para aqueles que carregam a presença de Deus. Lembre-se de Jó, capítulo 1, versículo 8, onde o Senhor diz a Satanás: "Você notou o meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra, um homem íntegro e reto, que teme a Deus e evita o mal." Quando você anda perto de Deus e carrega sua presença, você se torna um alvo, mas no final, experimentará avanços. O segundo sinal de carregar a presença de Deus é um maior nível de discernimento, onde a presença de Deus é tangível, há luz, e onde há luz, há revelação. Ao ler a Bíblia, você percebe que quando a luz chega, a escuridão se dissipa. O espírito humano é como uma vela, e quando aceso, comunica-se com Deus e acessa um conhecimento profundo no Espírito. Assim,
Quando você carrega a presença de Deus, você não está vazio de sabedoria, entendimento e percepção espiritual e física. Você não anda na escuridão, pois a presença de Deus em sua vida traz conhecimento e sabedoria. No capítulo 2 de Daniel, encontramos a história do servo de Deus na Babilônia. Em determinado momento, o rei Nabucodonosor teve um sonho e buscou sua interpretação. Ele convocou magos, astrólogos e os sábios do reino, mas nenhum deles foi capaz de revelar o significado do sonho. Quando Daniel soube disso, pediu para se apresentar diante do rei. Daniel, capítulo 2, versículo 17 ao 19, relata que ele voltou para casa e compartilhou a situação com seus companheiros, Ananias, Misael e Azarias, pedindo que buscassem a misericórdia de Deus para que o mistério fosse revelado. Eles clamaram ao Senhor para que não perecessem junto com os outros sábios da Babilônia. Em resposta, Deus revelou o segredo a Daniel em uma visão noturna, e ele louvou ao Deus dos céus. Daniel e seus companheiros carregavam a presença de Deus, e isso lhes concedia discernimento. Depois dessa experiência, Daniel passou a interpretar outros sonhos do rei da Babilônia. Ele era um homem de oração e sabedoria espiritual. Da mesma forma, quando alguém carrega a presença de Deus, manifesta um alto nível de discernimento e não permanece ignorante diante dos acontecimentos ao seu redor. Outro sinal da presença de Deus na vida de alguém é a direção clara que ele concede. Todos desejam ter clareza e propósito, pois ninguém quer perder tempo no caminho errado ou fazendo escolhas equivocadas. Quem carrega a presença de Deus recebe sua orientação em relação à vida e ao destino. A presença divina funciona como uma bússola, trazendo segurança quando se está perdido ou incerto. Quando Deus dá direção e clareza, essa pessoa também se torna uma luz para guiar outros. Um exemplo notável disso é a jornada dos israelitas no deserto. Durante toda a caminhada, a presença de Deus estava com eles. Em Êxodo, capítulo 13, versículo 21, está escrito: O Senhor ia adiante deles, durante o dia numa coluna de nuvem para guiá-los no caminho, e de noite numa coluna de fogo para iluminá-los, para que pudessem caminhar de dia e de noite. A presença de Deus não era apenas perceptível, mas também visível. Hoje o ser humano pode se tornar um canal dessa presença. Nos tempos bíblicos, a presença de Deus serviu como uma bússola para os israelitas, guiando-os pelo deserto por um longo período. Da mesma forma, essa realidade se manifesta na vida de quem carrega a presença de Deus, trazendo uma convicção clara sobre o que fazer, para onde ir e como agir em cada situação. E a presença de Deus revela sua essência e ele jamais leva alguém ao engano. Perceba que essa presença não foi uma bênção exclusiva para Moisés, mas beneficiou toda a nação de Israel. O mesmo acontece com aqueles que estão ao redor de alguém que carrega essa presença de maneira evidente. A Bíblia menciona os filhos de Issacar, homens que compreendiam os tempos e sabiam exatamente o que Israel deveria fazer em momentos decisivos. Isso demonstrava que eles carregavam a presença de Deus, refletida através do discernimento. Em um mundo repleto de distrações e confusão, ter clareza sobre o propósito e os tempos em que vivemos é essencial. A presença de Deus em sua vida concede essa compreensão e discernimento em cada estação da vida. Um exemplo disso foi Filipe, que tinha a presença de Deus tão evidente em sua vida que foi conduzido pelo Espírito até um eunuco etíope, o que resultou em sua conversão. Sem a presença de Deus, ninguém pode saber com precisão o que fazer em cada momento determinado. O quarto sinal da presença de Deus é que os milagres se tornam algo natural ao seu redor. Sinais, milagres e maravilhas fazem parte da natureza de Deus.
Como crentes, é seu desejo que manifestemos essa realidade em nossas vidas, e isso só acontece por meio da manifestação da sua presença. Ao longo da Bíblia, vemos que todos aqueles que carregavam a presença de Deus também realizavam milagres visíveis. Como portadores da luz, nossa responsabilidade é desfazer as obras das trevas ao nosso redor. Quando o inimigo lança enfermidades, nós trazemos cura e libertação através da presença de Deus. Moisés é um exemplo claro disso. Antes de manifestar sinais extraordinários no Egito e durante a travessia do deserto, ele teve um encontro com Deus e recebeu a certeza de sua presença. Quando alguém carrega a presença de Deus, tudo em sua vida se torna um instrumento de libertação, milagres, sinais e maravilhas. Deus usou a vara de Moisés como um instrumento de milagres, assim como usou a sombra de Pedro como um meio de cura. Atos, capítulo 5, versículo 15 diz: a ponto de levarem os enfermos para as ruas e os colocarem em leitos e macas, para que, ao passar Pedro, ao menos sua sombra cobrisse alguns deles. Da mesma forma, o apóstolo Paulo foi usado por Deus para realizar milagres extraordinários. Atos, capítulo 19, versículo 11 ao 12, relata: e Deus fazia milagres extraordinários por meio das mãos de Paulo, de modo que até lenços e aventais que haviam tocado seu corpo eram levados aos enfermos, e as enfermidades os deixavam, e os espíritos malignos saíam deles. Jesus também foi um canal do poder e da presença de Deus durante seu ministério na terra. As Escrituras relatam que, em certa ocasião, uma mulher que sofria de hemorragia tocou a borda de suas vestes e imediatamente recebeu a cura. A presença de Deus não apenas habita no espírito, mas também se manifesta fisicamente. Quando você carrega a presença de Deus, os milagres se tornam uma realidade constante. Vivemos em tempos onde o inimigo tem atacado o corpo das pessoas com diversas enfermidades, mas a resposta para isso está no poder de cura de Deus agindo através de seus servos. Se você crê que carrega a presença de Deus, não hesite em deixar sua luz brilhar onde quer que vá. Lembre-se de que Deus confirma sua palavra com sinais e maravilhas. No entanto, a presença de Deus vem com um preço. Ele não derrama sua presença sobre uma vida que está distante de Cristo. Se deseja ser um portador da presença divina, é essencial receber Jesus em sua vida e decidir viver para Ele. O pecado e toda forma de impiedade afastam a presença de Deus. Por isso, é necessário se afastar de tudo o que desagrada ao Senhor. Por fim, não busque a presença de Deus apenas para exibição ou reconhecimento. Esse não é um relacionamento baseado em interesses, mas em uma adoração sincera, em espírito e em verdade. Quando você o busca dessa maneira, Deus libera uma porção da sua presença sobre sua vida. Vamos orar. Pai amado, venho diante de Ti neste momento, reconhecendo que nada sou sem a Tua presença. Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, a fonte da minha vida. Hoje clamo para que a Tua presença seja manifesta em mim de forma poderosa e inconfundível. Que o Teu Espírito me encha por completo, transformando cada área do meu ser. Que a Tua glória resplandeça sobre mim, trazendo luz onde há trevas, vida onde há morte, força onde há fraqueza. Senhor, assim como Tu estiveste com Moisés, Davi, Daniel e os apóstolos, esteja comigo, guiando meus passos, dirigindo minhas palavras e revelando a Tua vontade. Que a Tua presença em minha vida seja tão intensa que todos ao meu redor sintam o Teu toque e sejam impactados pelo Teu amor. Que milagres, sinais e maravilhas me acompanhem, não para minha exaltação, mas para que o Teu nome seja glorificado. Que onde houver enfermidade, venha cura, onde houver cativeiro, venha libertação, onde houver dúvida, venha revelação e discernimento.
Pai, ajuda-me a viver de forma santa, afastado do pecado e comprometido com a tua verdade. Que eu não deseje a tua presença apenas por interesse, mas que minha adoração seja genuína, em espírito e em verdade. Quero ser um vaso puro, cheio do teu poder, para cumprir o teu chamado e trazer luz a este mundo tão carente de ti. Senhor, marca-me com a tua presença. Não quero dar um passo sequer sem a tua direção. Que a minha vida seja um testemunho vivo do teu amor e do teu reino. Que onde eu pisar, o ambiente seja transformado pela tua glória. Em nome de Jesus, eu declaro: sou portador da tua presença, sou luz em meio às trevas, e viverei para exaltar o teu nome para sempre. Amém. Se essa mensagem tocou seu coração, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e ativar o sininho para receber mais vídeos como este. Sua jornada está apenas começando e eu estou aqui com você a cada passo. Vamos crescer juntos, com a ajuda de Deus. Que Ele te abençoe sempre. Nos vemos no próximo vídeo.